Hebreus capítulo 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Meus amados, o livro de Hebreus é um livro importantíssimo. É o livro mais cristológico que existe na Bíblia. De ponta a ponta, esse livro foi escrito, não sabemos qual o seu autor, foi escrito para mostrar como Jesus Cristo é único, como Ele é o sumo sacerdote, como Ele realizou uma obra inigualável e como você pode deixar tudo e confiar nele e estar seguro. Vocês sabem que os hebreus eram cristãos da área da Judéia que, por estarem perdendo seus bens, estarem sendo rejeitados pelos judeus, estavam pensando em voltar a ser judeus, a voltar ao templo, voltar à velha aliança, voltar aos sacrifícios. E Hebreus é escrito para dizer àqueles judeus que tinham se tornado cristãos que Jesus Cristo é melhor do que qualquer um. Ele é melhor do que Josué, ele é melhor do que os anjos, ele é melhor do que Moisés, ele é melhor do que Arão. Ele é melhor porque ele é Deus. Nesses dois versículos nós temos aqui o Evangelho em miniatura. E eu queria extrair desses dois versículos 10 perguntas a respeito desse Evangelho e da própria doutrina que está sendo aqui explicada. Já quero deixar uma dica para você, eu estava pensando sobre isso. Irmão, não é só ler a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia assim rapidinho, já se considera satisfeito. Que bom que você lê a Bíblia, porque muita gente não tem lido nada. Mas não basta apenas ler, estude a Bíblia. Quando você deparar com uma passagem que você gostou, ou que chamou a tua atenção, ou que você não entendeu ela bem, estude a Bíblia. Medite sobre ela, faça perguntas, analise as frases, e você vai ver que a Bíblia estudada, ela é muito superior à Bíblia lida. Eu mesmo já li a Bíblia algumas vezes, e quando eu vou estudar para preparar uma mensagem, algum texto, eu acabo descobrindo coisas que eu não descobri na minha leitura. Porque a leitura tende a ser rápida, tende a ser uma leitura direta, em que você vê os questionamentos, você passa. E quando você tem que parar para estudar, realmente a edificação é muito grande. 10 perguntas relacionadas a esse texto, 10 perguntas importantíssimas. A primeira é: o que está ordenado ao homem? Esse texto diz, verso 27, como aos homens está ordenado morrerem. O que está ordenado a cada um de nós? Morrer. E por isso, todos morremos. Eu sei que os cientistas e os professores, os sábios desse mundo, eles dizem que isso é tudo uma questão de biologia, né? Biologia, tudo nesse mundo nasce, cresce e morre. Então assim também é o ser humano. Mas não é assim que a Bíblia diz. Deus é poderosíssimo e Ele seria capaz de manter o ser humano vivo eternamente, sem sequer ele envelhecer, porque o Senhor tem esse poder. Então nós não morremos por uma questão biológica, nós morremos porque foi ordenado
que nós morramos. E o problema todo é que essa morte não é só uma morte física, é uma morte espiritual, eterna. Veja o que diz o verso 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Vocês se lembram daquela história que o Senhor contou do rico e do mendigo Lázaro? Quando o rico morreu, ele abriu os olhos aonde? No inferno. Já havia acontecido um pré-julgamento na vida dele e ele já foi para onde ele tinha que ir. Enquanto o mendigo Lázaro, que era crente no Senhor, abriu os seus olhos e estava junto com Abraão no céu. Então você vê que o homem morre e logo a seguir é destinado qual será o seu estado eterno. Então não é só uma morte física. Se fosse só uma morte física já seria triste, mas não tão triste, né? Como o pessoal diz, morreu, acabou. Se fosse assim, não seria tão triste. O problema é que morreu, continuou. E continua bem ou muito mal. Então, a primeira pergunta é: o que está ordenado ao homem, está ordenado ao homem morrer. Não esquecendo que na vida de dois homens, a morte não chegou, lembra? Enoque e Elias, os dois não morreram. Deus é poderoso para, se quiser, fazer com que pessoas não morram. Então está ordenado morrer. Pergunta número 2: quem ordenou tal coisa? As pessoas imediatamente pensam assim: não foi Deus. Foi Deus. Quem ordenou foi Deus. Aos homens está ordenado morrerem e foi Deus que ordenou. Se você puder, abra lá em Gênesis capítulo 3, mas não perde Hebreus, tá? Marca aí Hebreus, se você quiser. Gênesis, aliás, capítulo 2, verso 16. Gênesis 2:16. No versículo 15, fala que tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi Deus que ordenou. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim: Adão, eu sou o Senhor, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas. Eu te criei para você ser feliz. Se você se mantiver comigo, fiel a mim, obedecendo às minhas benditas ordens, você será feliz eternamente. Para sempre você estará comigo. Mas se você resolver fazer o que você quiser e desprezar o seu Criador e desonrar o legislador do universo e rejeitar o santo e desprezar o amoroso Deus, então você vai morrer. Ele nem sabia o que era morrer direito. O sentido da palavra morrer é: você vai ser separado de mim. E isso eternamente. Assim que ele pecou, ele foi expulso do paraíso. A morte espiritual começou antes da morte física. E depois da sua morte, se ele não foi salvo, a gente até acredita que Adão e Eva, há uma possibilidade deles terem sido realmente resgatados, mas se não fossem, após a morte física, morte eterna. Então volta lá em Hebreus.
Não é a biologia que determinou que nós morramos. Foi Deus. E alguém pode dizer, mas Deus, por que Ele fez isso? Isso é muito severo. Meus amados, Deus é justo. Ele retribui a cada um conforme a sua obra. A obediência levaria a pessoa a continuar na presença de Deus. A desobediência, a separação. E foi o que aconteceu. E aí, em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, o Senhor diz: toda alma é minha, a alma que pecar, essa morrerá. E aí, Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus amados, foi justo que Deus ordenasse a nossa morte. Você pode pensar, mas o que eu tenho a ver com Adão? Você também nasceu pecador. Você assumiu esse pecado e pratica esse pecado. Todos os habitantes da terra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A humanidade se desviou como um todo. Adão e Eva, principalmente Adão, eram representantes de toda a raça. Nós estávamos nele. O que ele fez trouxe consequências para nós todos. Deus ordenou tal coisa. E aí o verso 3, por que Deus ordenou tal coisa? E nós temos a expressão no verso 8, os pecados. Eu já expliquei, acabei de explicar. Deus trouxe a morte ao homem por causa do pecado. O problema é que o ser humano faz pouco do pecado. Aliás, a nossa geração não acredita que haja pecado. Tudo se explica pela psicologia. O camarada não é um assassino, ele é um psicopata. Ele não é perverso, ele é doente. Não existe maldade, existe um desvio psicológico. Ninguém deveria ser condenado, todos deveriam entrar no sanatório, porque não existe pessoa ruim, é o que eles dizem. E coisas erradas, práticas pecaminosas, isso não existe. É porque essas pessoas não respeitam a Bíblia e nem leem a Bíblia, porque a Bíblia leva o pecado muito a sério. Para a Bíblia, o pecado é um crime. É um crime contra o santo Deus. Pecar é desprezar Deus. Pecar é rejeitar a sua autoridade, o seu direito, como aquele que fez tudo. Mas a humanidade tem negado que ele fez tudo. Eu estava vendo um episódio de uma série chamada, se eu não me engano, Vida, acho que é isso. Aí a ciência começa a explicar como o mundo há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos ele existe, né? Quando a Bíblia não afirma nada disso. E aí como as coisas foram aparecendo por acaso, tudo por acaso. Olha, dá tristeza ver aquilo. Eles mostrando toda a que eles chamam de natureza, não é criação, porque ninguém criou. Natureza, e vendo como tudo aquilo aconteceu acidentalmente. Uma ameba que não tem nada dentro dela praticamente se tornou o que você é hoje, esse cérebro espantoso que você tem, esse olho que você tem, que é uma maravilha da engenharia. Esse planeta que praticamente até hoje é o único onde alguém pode sobreviver. Mas tudo isso foi uma grande coincidência. Deus não existe. O pecado de desprezar o Criador, de rejeitá-lo, de dizer que ele não existe, foi por causa do pecado que Deus teve que pronunciar a sentença. Agora eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não decretou a morte da humanidade prazerosamente, de jeito nenhum. É aquele tipo de coisa que
O juiz tem que fazer, mas não faz com prazer. Imagina um filho comete uma grande transgressão da lei, seu pai é juiz. Isso não pode acontecer pela questão da lei, mas vamos imaginar que aconteça. Então esse filho transgressor comparece diante do juiz, que é o pai, ele o ama, mas ele vai ter que bater o martelo condenando seu filho. Por quê? Porque a justiça tem que ser feita. Em primeiro lugar, a justiça tem que ser feita. A santidade de Deus tem que ser honrada e respeitada. O que é justo deve ser feito. Então, aquele juiz, com muita tristeza, com lágrimas nos olhos, tem que condenar seu próprio filho. É isso que aconteceu com Deus, tendo que condenar a humanidade que Ele próprio criou, e Ele não ficou nada feliz. Nós temos um exemplo disso, não no Éden, mas no dilúvio, em Gênesis 6, quando fala que Deus sentiu uma tristeza tão grande, que o texto até traduz assim: Deus arrependeu de ter feito o homem. E a gente sabe que Deus não se arrepende, porque Deus não erra. Quem se arrepende é quem erra. Mas a palavra, ela está dizendo é que o lamento de Deus foi profundo, quando Ele viu a situação degradante em que o homem estava, e quando Ele teve que destruir aquela geração. Ele não fez isso com prazer. Mas isso está ficando cada vez mais difícil, porque a noção de disciplina, de respeito, de honra, está acabando, meus irmãos, acabando na terra. Não existe mais isso. Cada um faz o que quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Você pode dizer, os homens podem dizer que ninguém tem nada a ver com isso, mas tem um que tem a ver com isso, e é Deus. Nós vamos morrer, vamos comparecer diante do juízo. Haverá um juízo particular, prévio, que já vai nos levar para onde nós vamos, e depois o juízo final, público, em que toda a humanidade será reunida e a sentença será passada para cada um. O pecado trouxe tudo isso. Agora, a quarta pergunta é: quem pode fazer alguma coisa? Será que ficou assim? Quem pode fazer algo? E a gente sabe que o próprio Deus fez. O próprio Deus que decretou a humanidade à morte, foi o próprio Deus que planejou uma saída para o homem. E essa saída está em Cristo. A resposta, se há alguma saída, está no verso 28, assim também Cristo. Cristo é a saída, Cristo é a resposta, Cristo é aquilo que Deus fez para abençoar o homem. E eu quero que você entenda muito bem: o que Deus fez pelo homem não foi de maneira nenhuma uma obrigação que Deus tinha, uma dívida que Deus tinha. De maneira nenhuma. Se Deus apenas fosse justo e aplicasse a justiça, Adão e Eva já teriam sido dissolvidos ali e a humanidade nunca existiria. Se hoje Deus aplicar somente a justiça, todos os seres humanos viram pó, porque todos são pecadores. Ninguém merece absolutamente nada de Deus. Então Deus criou, o homem se rebelou e Deus não ficou na obrigação de fazer alguma coisa. Ele fez por livre graça. Ele olhou para uma raça caída, desprezível, arruinada, rebelde, e mesmo assim Deus amou o mundo. Deus amou, irmãos, um amor incondicional, um amor que não foi provocado por coisa alguma no homem, mas um amor que surgiu em Deus. Será que você consegue entender isso? Eu creio que só o cristão consegue entender isso. Na cabeça daquele que não é cristão, Deus está devendo a ele. Deus tem que fazer alguma coisa para consertar o erro que ele cometeu. A blasfêmia, né? Deus fez Cristo.
A quinta pergunta é: mas o que ele fez? O que Cristo fez? Então nós temos ali, assim também, verso 28, assim também Cristo, e aí vem a resposta, oferecendo-se uma vez. O que ele fez foi oferecer a si próprio naquela cruz, uma vez. E essa expressão uma vez no livro de Hebreus é talvez a expressão mais importante do livro, porque ele está sempre contrastando com o número infinito de sacerdotes, o número infinito de animais que eram oferecidos, o número infinito de ofertas, enquanto ele, uma vez. Ele é ou não é superior? Enquanto Israel passou milhares de anos oferecendo cordeiro, um de tarde, um de manhã, um de tarde, um de manhã, um de tarde, fora todas as outras festividades, vem o Cordeiro de Deus, e uma só vez, não trazendo sangue alheio, mas o seu próprio, uma vez. E essa única vez é o que Deus providencia para Cristo fazer. E aí vem a sexta pergunta: resolveu? Resolveu o que ele fez? Olha o verso 28. Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Sim, resolveu. Ele tirou o pecado de muitos. Ele se fez pecado, ele se fez maldição, ele substituiu a gente na cruz, ele recebeu a punição que a gente deveria receber, e todo aquele que crê nele, sim, é perdoado dos seus pecados. O domínio do pecado também é perdido. A pessoa passa a conseguir dominar o pecado e, por fim, o pecado será erradicado completamente da alma e do corpo do ser humano. Ele tira pecados. Lembra quando João Batista viu o Senhor passar e apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, ele é o Cordeiro de Deus que tira pecados. Através dele, aquela morte que nós devemos pagar é cancelada. A nossa dívida, que era imensa, é rasgada. A perdição é cancelada. Resolveu sim. Ele tira pecados. Eu quero falar com você que é cristão, meu irmão, nunca esqueça isso. Cristo tira pecados. Você peca, eu peco também. Muitas vezes Satanás, da tua própria consciência, vem e diz: já era, não tem jeito para mim mais. Não há perdão para o que eu fiz. Eu não posso ser perdoado. Você é perdoado. Você é cristão? Você é perdoado. Você pode pensar que não é, mas você é. Por causa de Cristo. Maravilhoso, pecado retirado. Se você quer que... Uma pergunta: você se sente mal com o pecado? Ou se sente bem pecando? O mundo se sente bem pecando, mas de repente eu estou falando aqui para pessoas que já estão meio quebrantadas e já sentem mal pecando. Você sente mal pecando? Você quer que esse pecado saia de dentro de você? Você quer que você possa ser uma nova pessoa, livre do pecado? Uma pessoa que possa ser honesta, decente, sóbria, vencedora na presença do Senhor. Você quer isso? Vá a Cristo pela fé, porque Ele tira pecado. Resolveu sim, Ele tira pecado, Ele tira para sempre. Agora, a sétima pergunta é: bom, se Ele tira pecado, se Ele se ofereceu, então todos estão bem agora? Eu me lembro quando eu era jovem, eu dizia para mim mesmo, eu não era cristão, nem fazia parte de igreja nenhuma, mas às vezes eu pensava assim: Jesus morreu, na cruz pelos homens, pela humanidade, então está tudo bem comigo. Eu pensava. Muita gente no mundo pensa isso: não, Jesus já morreu, está todo mundo salvo.
Está todo mundo bem. Mas é isso que a Bíblia diz? Olha o que fala o verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de todos? Não, muitos. Não é para tirar o pecado de todos. Veja bem, a oferta da morte de Cristo é dada a todos. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Mas somente aqueles que crerem, seus pecados serão tirados. Então, na prática, como mais de 90% da humanidade rejeita Cristo, na prática, Cristo ele tira pecado de muitos, mas não de todos. Então, está todo mundo bem? Está bem com todo mundo? Não. Graças a Deus ele tem tirado o pecado de muitos. E é interessante. O número de pessoas que já foram resgatadas por Cristo é milhões de milhões. É um número muito grande. Apocalipse fala que não dá nem para contar o tamanho da multidão que vai se encontrar com o Redentor. São milhões. Mas quando se compara o número de crentes com o número de incrédulos, fazendo a comparação daqueles que não são cristãos genuínos e daqueles que são, talvez não tenhamos 5% de cristãos verdadeiros na Terra. Talvez não tenhamos nem isso. 95% ou é um cristão nominal ou é de outra qualquer religião. Então, quando a gente faz a comparação, são poucos. Mas quando a gente coloca eles de lado, são muitos. É por isso que a Bíblia tanto fala que existem poucos, o pequeno rebanho, Jesus diz, e ao mesmo tempo diz que é muita gente. É por causa dessa comparação com o total. Então está todo mundo bem agora? Não está. Você está bem? Jesus morreu e você não crê ainda, você está bem? Não, ainda não. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, crer naquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Se você não crer, Ele, apesar de ter morrido, não poderá te salvar, porque a salvação dele, o sangue dele só cobre aqueles que creem. Lembra lá do Êxodo? O anjo da morte ia passar e Deus falou com Moisés: pega o cordeiro, mata, pega o sangue do cordeiro e pinta ao redor da porta. Quando o anjo da morte passar, onde estiver o sangue eu vou passar por cima. Daí surge a palavra Páscoa. O que o Senhor falou? Vou passar por cima da porta de todo israelita? Não. Vou passar por cima da porta que tiver o sangue. Eu fico pensando, se um egípcio de repente matasse um cordeiro e pintasse a porta, é bem provável que o Senhor poupara o egípcio, porque a questão estava no sangue. Eles tinham que ter fé naquele sangue. Através daquele cordeiro eles criam, nós seremos poupados. É a mesma coisa hoje. Você só será salvo se você acreditar naquele sangue derramado pelos seus próprios pecados. Outra coisa também, a salvação não é um grande guarda-chuva. A salvação é como uma roleta de um ônibus, passa um de cada vez. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor. Não adianta dizer, o Senhor é o pastor de todo mundo. O Senhor é o nosso pastor, de uma forma bem assim abrangente. Não, você tem que dizer, o Senhor é o meu pastor. Cristo levou os pecados de muitos. Não, você tem que dizer, Cristo levou o meu pecado. Eu sei que os meus pecados foram colocados em Cristo naquela cruz. Tem que haver essa questão pessoal. Senão não adianta. Cristo, diz aqui, ofereceu-se para tirar os pecados de muitos. Eu quero que você responda para si mesmo. Você está nesses muitos? Você está nesse meio aí? Que bom se você estiver nesse meio. Mas se você não estiver, eu imploro a você nessa noite que tão somente você confie em Cristo. Põe a sua confiança nele.
para salvar sua alma, perdoar seus pecados e te levar para o céu. Se você confiar nele, você fará parte desses muitos. Agora, o verso 8, a oitava pergunta, a gente faz a pergunta seguinte: acabou a história? Quando a gente vê aqui, né, não, Cristo veio, se ofereceu para tirar os pecados de muitos, acabou a história. Veja o versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Acabou a história? Não. Ele aparecerá uma segunda vez. Ele retornará para se encontrar com a igreja e com a humanidade. Não acabou. Nós estamos num período de transição entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós estamos num momento de expectativa. Nós cantamos sobre isso. Oh, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Ainda falta esse retorno. Na verdade, o Senhor vai completar todas as coisas através desse retorno. Não acabou. Irmão, quando você se sente assim meio decepcionado, meio triste, assim meio fraco na fé, tipo a tua alma dizendo assim, mas é só isso? É claro que o que você tem já é grande demais para você dizer, é só isso, né? Muita coisa você recebeu, mas se na tua fraqueza você disser assim, poxa, mas é só isso? Não, não é não. Não é não. Muita coisa está por vir. Quando ele voltar, a salvação que nós temos hoje como primícias se tornará uma grande realidade. Tudo que nós sonhamos será verdade. Ele virá novamente, ele aparecerá uma segunda vez. Está aí uma mensagem que a igreja tem esquecido. O mundo já nunca quis saber mesmo. Para o mundo, a aparição de Cristo pela segunda vez é uma tragédia, porque ele julgará a humanidade. Então eles não querem que isso seja verdade de jeito nenhum, não tinha jeito. Mas até mesmo os cristãos, parece que as igrejas, o mundo evangélico, já perdeu muito dessa esperança. E eu me lembro do catolicismo romano, que começou num desvio horroroso, num erro tremendo. E uma das coisas que eles se desviaram, quando eles se desviaram, eles pararam de falar da segunda vinda de Cristo. E até os seus líderes começaram a dizer que aquilo era uma espécie de lenda, que era para se aplicar simbolicamente, e passaram a desacreditar da volta de Cristo completamente. De modo que se você fosse um católico, passasse ali 10, 20 anos nas missas, você nunca ouviria falar da volta de Cristo. Talvez hoje tenha mudado alguma coisa, mas era assim. Quando uma igreja começa a se desviar, ela esquece a volta de Cristo, porque Cristo vai vir acertar as contas, até com a igreja, com cada crente. Ele vai cobrar. Não vai condenar, mas ele vai cobrar. Então a volta de Cristo, ele aparecerá a segunda vez. E para que ele aparecerá a segunda vez? O nosso texto diz aqui, aparecerá a segunda vez sem pecado, isso é, sem se identificar com o pecado, sem ter que morrer pelo pecado, aos que o esperam para a salvação. Para que ele virá? Para a salvação. A igreja está salva. O crente está salvo? Está. Mas ele ainda precisa ser salvo literalmente, seu corpo, sua mente, sua alma, do pecado. Quando Jesus vier, os que estiverem vivos vão ser arrebatados, os que estiverem mortos vão ressuscitar.
e todos eles vão deixar de ser pecadores. Então, corpo glorioso, corpo salvo. A mente sem pecado, a mente salva. A morte terá ido embora, porque a vida será eterna. A vida salva. Então nós já somos salvos, mas essa salvação vai se concretizar e se cumprir plenamente no retorno de Cristo. Você entende isso? O que nós temos hoje são só primícias, irmãos. A primeira colheita do que vem por aí. Você um dia não pecará mais. Você se alegra com isso? Se você se sente confortável com o pecado, eu não sei nem se você é cristão. Mas se você é um cristão, você tem, vamos falar no popular, você tem raiva dos teus próprios pecados. Você fica assim, pô, de novo, por que eu sou assim? Por que eu não consigo? Você está doido para se livrar desse pecado. Pois bem, quando ele voltar, ou quando você morrer, esse pecado já era. Esse teu corpo abatido, envelhecido, muitas vezes enfermo, que você toma um montão de remédio todo dia, quando ele vier, ou quando você morrer, é porque quando a gente morre, a gente também recebe, mas também é parcial. Agora, quando ele vier, é corpo glorificado, poderoso, saudável, eterno, indestrutível. Show remédio, acabou. Ninguém mais vai se reunir para falar de doença. Ninguém mais vai conversar sobre tratamentos, medicamentos, clínicas, internações. Nunca mais vamos falar sobre isso. Todos serão saudáveis eternamente. Ele virá para nos salvar. Salvar nossa mente, nosso coração, nosso corpo. Para isso ele virá. Buscar sua igreja. O arrebatamento. Ressuscitar o seu povo, a ressurreição. Unir o seu povo a si mesmo, a ceia das bodas do Cordeiro, depois fazer o seu povo entrar na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Ele virá para a salvação. Você é um projeto de Deus, mas um projeto que ainda não foi concluído, mas é garantida a conclusão. Você é tão salvo hoje quanto será salvo na eternidade. Deus decretou a sua salvação através da sua fé no sangue de Jesus Cristo. Agora, a 10ª e última pergunta é: todos serão salvos? Novamente a gente volta àquela pergunta do tá tudo bem agora, né? Todos serão salvos? Olha o final desse verso 28. Ele aparecerá a segunda vez sem pecado. Para quem? Aos que o esperam para a salvação. Ele vai salvar os que estavam esperando por ele. Uma das marcas mais grandiosas do Novo Testamento, da autenticidade de um cristão, é o seu anseio pela segunda vinda de Cristo. A última oração da Bíblia é feita por João e é: ora vem Senhor Jesus, Maranata. O quanto você espera o retorno do Senhor, o quanto você sonha que os céus sejam abertos, o quanto seu ouvido espera ouvir o toque da trombeta, o clamor do arcanjo, o quanto você espera olhar e ver o teu Senhor vindo cheio de glória e majestade. Você realmente espera isso? Olha, irmãos, nós temos vivido uma geração que eu vou te contar, rapaz. Quando você fala, Jesus está para voltar, a pessoa fala: não, por favor, não. Eu tenho que casar primeiro. Outro fala: não, eu tenho que terminar minha faculdade. Não, eu tenho que receber aquela bolada. Não, eu tenho que ver meu neto crescer. Não, eu tenho que ver isso aqui. Meu irmão, que cegueira! Não existe nada mais glorioso, fantástico, extraordinário do que o retorno de Jesus Cristo a essa terra. Você vai comparar isso com casamento, com dinheiro, com neto, com festa, com família? Não tem comparação. Isso às vezes é uma mente
que não está sendo espiritual, que não percebe o que será o retorno de Cristo para o seu povo, será a glória, como o hino dizia, né? Será grande glória para mim, será glória, meus irmãos. Jesus fala assim, quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para o alto, porque a redenção está próxima. Nós vamos ser tomados de grande alegria, nós vamos ser transformados ou ressuscitados, nós vamos receber um corpo para sempre, nós vamos ver o rosto de Cristo. Vai me dizer que você não quer ver o rosto de Cristo? Tenha paciência, né? Você o ama ou não? Nós falamos hoje pela manhã, temos que amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa mente. Você ama Cristo, então você quer vê-lo. Quando nós amamos alguém, nós queremos vê-lo. Você não quer ver Jesus? Ô irmão, tira o teu coração dessa terra. Ame as pessoas, sim. Ame aquilo que Deus te deu, sim. Mas ame Cristo mais do que tudo. Muito mais do que tudo. Quando nós cantamos agora, né, eu percebi a alegria. Todo mundo conhece essa música, né? Mas será que nós cantamos mesmo de coração? Será que quando nós cantamos, nós realmente... Será que quando nós fechamos os olhos, nós imaginamos o Cordeiro aparecendo na glória? É o nosso sonho. A gente passa a semana pensando nisso. Pelo menos alguma vez na semana você pensa, poxa, Jesus está para voltar, né? Bem que podia ser agora. Bem que podia ser essa semana. Não. A mente está ocupada demais com as coisas desse mundo. Deixa eu terminar essa mensagem. Abre para mim, por favor, se você puder, em Lucas 22, a gente vai terminar. Quero terminar com esse grande alerta, porque afinal de contas, aquele que é salvo, ele aguarda a volta de Cristo. Lucas 21, verso 34. Presta atenção nas palavras do nosso mestre. Lucas 21, verso 34. E olhem por vocês. Esse olhem aqui quer dizer, cuidado, vigia. Olhem por vocês, para que não aconteça que o seu coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados, das preocupações dessa vida, e venha sobre vocês de improviso aquele dia. Veja, o Senhor está falando o que está acontecendo com muita gente, o coração e a mente cheio de coisas, pensando em muita coisa, viciado em comida, viciado em bebida, preocupado com os detalhes da vida, e aí aquele dia chega de improviso. Gente, já pensou? Você diz que é crente, você diz que serve o Senhor, aí de repente ele aparece e você diz assim, ele voltou mesmo, ele chegou agora, ele veio. Já pensou? Crente tem que ser aquele que, quando Jesus aparecer, estou aqui, Senhor, estava esperando pelo Senhor, estava aguardando, estava esperando. Como demorou, Senhor? Estava esperando há tanto tempo. Bate pronto, chegou, você já está lá. E você não vai dizer assim, porque se você pensar assim, ou agir, ou reagir assim, talvez você seja contado no número daqueles que não vão estar com Ele. Veja o verso 35. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. O Senhor está falando que a segunda vinda dele será como uma armadilha para a humanidade. A humanidade não vai perceber, não vai saber, não vai acreditar, não vai entender. De repente ele vai aparecer para surpreender todo mundo. Verso 36. Vigiem, pois em todo o tempo, orando, para que sejam havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé
diante do Filho do Homem. Quer dizer que a sua vida seja compatível com a vida de um regenerado, que você esteja vivendo uma vida santa, uma vida de devoção a Deus e de serviço a Deus, à medida que você ajuda o seu próximo. Meu amado, Cristo veio a primeira vez para salvar o homem. Cristo virá a segunda vez para recolher os salvos e condenar os que não creem nele. A minha pergunta é: você está salvo ou condenado? Você está salvo ou condenado? Você o espera ou nunca pensou sobre isso? Nessa noite, se você disser assim: estou condenado, é bom que você fale dessa forma. Se é o teu caso, você disser assim: estou condenado, eu digo a você: confie em Jesus agora. Creia nele, você será salvo. A salvação é pela fé, é gratuita, é instantânea. Creia em Jesus, você será salvo. Se está condenado, confia nele. Reconheça que precisa dele. Busque, vá até ele, peça a ele que o salve. E então comece a esperar o momento em que ele vai concluir a tua salvação. Você está esperando o Senhor? Espero que sim. Essa é a marca do cristão. Eu estou aguardando o meu Senhor. Eu sei que tem pessoas que saem com a seguinte ideia: os meus amados, meus parentes ainda não estão salvos. Eu entendo isso. Nós amamos nossos parentes. Não queremos que eles se percam. Mas, meus irmãos, se nós usarmos esse argumento, Jesus nunca vai voltar. Porque sempre haverá parentes perdidos. O mundo está com, como eu falei, cerca de 95% perdido. Não adianta tentar esperar um momento que você não vai ter parentes perdidos. Diga para o Senhor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seja qual for a situação, vem, Senhor, porque Tu és maior do que todos. A glória pertence a Ti, e Tu manifestarás Tua justiça, Teu amor e Tua verdade quando o Senhor voltar. Então vem, Senhor. Acima de tudo, diga: vem, Senhor. Ore dessa forma. Se você ainda não faz isso, passe a fazer. Vem, Senhor. Volta hoje, volta agora. Eu quero te ver. Se eu puder, eu quero te abraçar e te beijar. Quero me prostrar e te adorar. E com toda a minha vida, louvar o Teu nome. Ó Senhor, abençoa todos que ouviram essa palavra. Que cada vida aqui, Senhor, creia em Ti e tenha como maior desejo ver o Seu retorno em glória. Bendito seja o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.